Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Janela do Aluno. Aqui você encontra produções audiovisuais realizadas por alunos da UFMA. A nossa janela é diversa e feita para você, estudante que precisa de um espaço para divulgar aquele seu clipe, curta e muito mais. E por falar em curta, tem produção nova vindo por aí. Com uma pegada intimista, o aluno e diretor João Meirelles convida você a refletir sobre o poder da escolha. E é ele quem vai falar mais sobre esse trabalho pra gente. João, pode chegar que a janela é sua. Então, a ideia de fazer o vídeo foi por meio de uma disciplina do curso de comunicação, que é a disciplina com a professora Patrícia Zambuja. E dessa disciplina surgiu o curta e eu escolhi justamente o poder da escolha, porque a escolha é algo inerente do ser humano. O tempo todo precisamos fazer escolhas, o tempo todo sejam escolhas fáceis ou difíceis, mas é algo que a gente precisa. E às vezes são escolhas que a gente nem se dá conta. Então a gente quis entrar nessa temática e fazer um aprofundamento sobre esse assunto. Bom, a realização desse trabalho foi feito basicamente pelos alunos do curso que me ajudaram. Eu fui pegando as pessoas no corredor e você pode me dar uma declaração? Você pode me dar uma declaração? Eu fiquei pedindo para todo mundo e aí eu resolvi dividir por temáticas. Para algumas pessoas eu preferi perguntar sobre família, outros sobre profissão, outros sobre relacionamento, outros sobre religião. Então a gente foi dividindo essas temáticas, né, para a gente ver mais ou menos por meio qual essas escolhas, por onde essas escolhas perpassam. Muito bom. E claro, não podemos esquecer da ajuda e suporte dos professores ao longo deste processo de criação. Quem vai comentar mais sobre este trabalho pra gente é a professora Patrícia Zambuja. O Poder da Escolha foi um vídeo produzido para a disciplina edição e pós-produção. Então é um desses exemplos profícuos de quando o aluno ele consegue se perceber já gestando, né, fazendo a gestão do seu próprio conhecimento, né, já pensando o produto em si, mas também a veiculação desse produto, a interação que esse produto vai ter, né? Então a própria questão que ele coloca é elaborada em depoimentos sonoras, mas ele já pensava isso dentro de uma dinâmica das redes sociais, né? Onde ele poderia ali compartilhar e já ter um acesso, né? Uma discussão sobre o tema, já que ele elaborou isso junto às sonoras e também a profissionais, quer dizer, junto aos alunos, pessoas comuns e profissionais que abordavam o assunto. Eu acredito que o curso de comunicação ele é um curso muito completo, porque a gente tem a oportunidade de colocar em prática aquilo que a gente aprende em sala de aula. Então, ter a possibilidade de fazer um curta, né? Eu não sabia nada sobre edição, hoje eu já sei fazer alguma coisa, então já entendi de captação, de edição, enfim. Para mim é uma oportunidade muito, muito boa, tanto é que eu tô aqui na TV UFMA hoje, né? Então, eu nunca pensei que hoje eu estaria aqui falando sobre esse trabalho, que foi feito de maneira muito... foi feito de uma forma até um pouco rudimentar, mas com muito amor, e eu acho perfeito essa oportunidade. Legal, né? Agora sim, vem acompanhar com a gente o filme Na Nossa Janela. Seria a melhor escolha. Galera, a primeira pergunta, o que é a decisão de Olhar para a minha história de vida. Meu nome é Pantera Lima Dias, eu sou estudante de jornalismo, tenho 19 anos, estou no terceiro período. Meu nome é Hugo Rafael Santos Borges, tenho 25 anos, sou do curso de Rádio e TV. Meu nome é Adson Mendes, eu tenho 22 anos. Meu nome é Esther Cardoso Costa, eu tenho 20 anos e sou estagiária de comunicação no Senai. Sou Marcos Gabriel, eu tenho 24 anos, sou aluno de Rádio e TV da UFMA, Comunicação Social. As motivações que me trouxeram a fazer jornalismo, e eu faço jornalismo porque, bom, desde sempre minha família me disse que eu sou um comunicador nato, porque sempre fui falador, sempre fui de conversar. Sempre gostei de conversar e hoje em dia eu nutro uma paixão muito forte pela escrita. Sempre gostei de escrever, conversar e essas coisas, isso é isso. Quando foi que eu resolvi, né, me entender, tomar a decisão de ir para a religião que eu sigo, né? Muito tempo eu vivi uma religião católica durante toda a minha infância. Desde criança eu fui para a igreja mesmo, desde muito novo. Só que eu nunca me senti completo como eu me sinto hoje na religião que eu estou começando aí, que é a Umbanda.
quando eu tomei essa decisão de ser umbandista, bom, eu acho que é uma decisão que, sei lá, acho que eu já nasci com essa com esse destino, sabe, de ser umbandista, porque eu não sei dizer quando foi, eu só senti. E quando eu senti, eu disse, é aqui. Então, tá aí. Quando eu senti que eu tava lá no lugar certo, foi quando eu tomei a decisão de continuar. E no momento, eu estou solteiro. Muita gente me pergunta sobre essa questão da minha própria perspectiva em relação a relacionamentos. Eu tive um relacionamento bem duradouro, de 4 anos. Sempre tive preso, de certa forma, a minha religião em certas tomadas de decisões a partir do meu próprio relacionamento. Que, enfim, teve abusos, pensamentos psicológicos. Só que o abuso era psicológico, não era nada mais do que isso, pelo amor de Deus, né? A gente está passando por uma situação bem séria e é bom especificar. Já está há quanto tempo lá no Senac? Já vai fazer 1 ano em agosto. Nesse intervalo de tempo, tu teve a oportunidade de trabalhar em outro lugar, apareceram outros convites? Eu tive, assim, eu trabalhei também em vários eventos por fora, também já tive a oportunidade de fazer os estágios, mas eu sempre preferi ficar lá, porque lá é um ambiente que eu vejo que faz crescer bastante profissionalmente. Atualmente eu moro com a minha tia. Ela acompanhou a gestação da minha mãe e eu considero ela minha segunda mãe. Eu pretendia fazer direito, mas depois de uma análise a respeito de carreira e como poderia crescer, eu preferi fazer jornalismo. Porque eu posso crescer mais e me envolver melhor com as coisas, ter uma noção melhor da vida do que fazendo o direito. Então, optei. Apresentar muita coisa, porque querendo ou não, estou dando um passo muito grande dentro da minha espiritualidade. Então, eu acho que essa decisão de ser dessa religião é muito grande, porque é uma escolha de uma nova jornada de vida, porque eu acredito que a gente se reconecta, né? Então, essa decisão que eu estou tomando vai ser um recomeço para que eu entenda melhor a minha espiritualidade. Mas foi um término que me ensinou mais do que o próprio relacionamento em si, porque eu aprendi a lidar e a conviver com a minha própria, com a minha própria companhia. Era uma coisa que eu não gostava. Eu aprendi a tomar novas decisões e a viver a partir dessa perspectiva. Porque não era só um relacionamento, não era só um namoro, era a minha melhor amiga que convivia comigo e tomava essas decisões, me ajudava, até em escolha de roupa e tal. E eu sentia, quando eu terminei o relacionamento, quando a gente findou, né, que eu não tinha certa identidade. Parecia que eu vivia meio que atrás de uma sombra, que eu era uma espécie de sombra. E depois que eu consegui desenvolver as minhas perspectivas a partir das minhas próprias vivências, tudo melhorou, muitas coisas melhoraram. Eu tomei essa decisão sozinha, porque eu acredito que eu sei melhor das minhas decisões que as outras pessoas, né? Porque eu vou ter que lidar com as consequências. Tu sempre foi assim, de tomar decisões só? Nunca pediu opinião de ninguém? Eu odeio a ideia de depender de alguém para fazer uma coisa. É um problema. De tomar qualquer decisão, eu sempre converso com ela, com a minha mãe e também com a minha outra tia. E também, às vezes, eu falo muito com meu pai, porque apesar de eu não ter morado com ele, eu sempre via ele nos finais de semana. Então, eu também incluo nele como presente nisso. Eu conheci pessoas muito boas dentro desse novo conceito que eu estou vivendo. Pessoas muito legais que eu quero levar pra vida. Então acho que a consequência boa é eu ter me encontrado espiritualmente, mais uma vez, e ter feito novas amizades, que eu acho que é uma coisa que eu gosto muito. Eu acredito que eu ganhei. Eu ganhei uma coisa relacionada à experiência que mudou a minha vida. Porque eu aprendi a ser maduro em situações que antes eu, me imaginaria como uma criança. Não ia saber como tomar essas decisões, não ia saber como eu iria me resolver a partir desse relacionamento, o tipo de crises que eu precisei passar. E na verdade foi uma espécie de processo, bem doloroso, mas um processo que foi muito significativo. Justamente por conta dessa questão de perspectiva da minha vivência, da minha vida, do meu eu, da minha solitude e etc. Escolher a preferência que se dá a uma coisa em detrimento a outras, né? E uma coisa que está dentre outras coisas, e aí você escolhe aquela coisa, né? É uma predileção que você dá para essa determinada coisa.
quando a gente fala de escolha, a gente também fala de renúncias, né? Então, quando a gente escolhe algo, a gente está abrindo mão de outras coisas que estavam dentre, né, essas possibilidades de escolha. Então, as escolhas, elas geram angústia na gente justamente por isso, né? Porque não tem somente uma coisa, né? Não tem um jeitinho só de se fazer as coisas, né? Então, gera angústia porque você tem várias possibilidades e você tem que escolher uma só dessas possibilidades, né? Então, vem aquela dúvida, né? Será que estou fazendo a coisa certa? Será que estou fazendo a escolha certa? Será que é isso mesmo que eu queria? Então, toda escolha vai geralmente gerar dúvida no sujeito, né? E essa dúvida gera angústia, sofrimento, né? E aí o sujeito ele vai aí avaliar as possibilidades, aí muitas vezes se baseando aí na história de vida dele, né? O que já deu certo para ele, o que ele fez anteriormente que ele foi bem sucedido, e geralmente ele vai lançar mão aí dessas escolhas feitas anteriormente, mas nem sempre as escolhas elas são somente conscientes, né? A gente tem aí muitas vezes escolhas inconscientes que vêm aí determinadas pela história de vida também da gente, né? Que por muitas vozes aí das pessoas que nos criaram, das pessoas que nos cercam, né, pela sociedade. Então, muitas vezes a gente faz escolhas também que são inconscientes aí, baseadas nessas vozes que não são nossas, que estão aí na nossa cabeça, que são de outras pessoas e que muitas vezes fazem a gente escolher determinada coisa que muitas vezes, né, a gente se pergunta assim, mas por que será que eu escolhi isso, né? Então, nem sempre a gente tem essa noção e essa clareza mesmo na hora de escolher. Muitas vezes a gente vai de forma inconsciente mesmo, aí escolhendo algo pra gente, né, pra nossa vida. Então, nem sempre as escolhas são feitas de forma consciente, né? Mas aí é claro que tem tudo sempre a ver com a história de vida aí do sujeito, do que fez com que ele escolhesse tal coisa em detrimento de outra, né? E essas escolhas inconscientes, geralmente a gente só vai saber mesmo que a gente fez geralmente quando a gente está em um processo aí terapêutico, né, psicoterápico, onde você vai investigar quais são essas questões inconscientes aí que estão gerando essas escolhas. Mas e você? Do que você se arrepende? O que você vai fazer na sua vida? Tá no sentido bom? Tá no sentido ruim? Essa resposta é só você que sabe. Eu espero que esse vídeo reflexivo sirva para que você saiba que o caminho da gente nunca está trilhado totalmente e que a gente sempre pode mudar de opinião e que cada escolha vai levar a gente a novas escolhas e tudo isso gera crescimento e aprendizado. Até a próxima. Muito bom! E não esqueça, você aluno que produziu ou produz algum material audiovisual, entre em contato com a gente pelo e-mail que aparece aqui na tela. E quem sabe, a próxima janela não se abre para você. Até o próximo episódio! Thank you.